Mais uma vez estamos juntos aí, galera. Saudações a todos. Desde já eu peço que dê aquela moral, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, compartilhando, comentando, dando like, para que o nosso canal cresça cada vez mais, possamos alcançar mentes e corações, para não sermos enganados, engodados, levados de um canto para o outro como gados por qualquer vento de doutrina. Eu vou estar falando hoje aqui sobre neoliberalismo e neopentecostalismo. Eu vou estar aqui dividindo em 2 vídeos para não ser exaustivo ao meu público, para que haja de fato uma absorção melhor do conteúdo, né? No último vídeo eu falei sobre Jesus e o capitalismo, né? As doutrinas de ambos, se tinha compatibilidade ou não compatibilidade. É muito interessante você assistir o último vídeo, que está muito legal. E eu quero começar falando aqui sobre a fase do capitalismo em que estamos inseridos, que é o neoliberalismo. Lembrando aos senhores que o capitalismo é a grande ordem do mundo desde o final do feudalismo, né? E o capitalismo ele evidencia as diversas fases, né? E dali nós vamos tirar as conclusões. O capitalismo mercantil foi a primeira fase, a segunda fase, capitalismo industrial, a terceira fase, capitalismo imperialista, e hoje a quarta fase que estamos inseridos, o capitalismo neoliberal. Quando nós falamos do ismo, o ismo ele é um sufixo. O ismo significa doutrina ou teoria, mas eu vou preferir trabalhar com o vocábulo doutrina. Então, o que seria o capitalismo, o ismo? Doutrina do capital. Ou seja, essa doutrina do capital, ela traz um regime de concentração e acumulação de capital. E dentro do processo histórico nós evidenciamos isso, né? Nós evidenciamos essa concentração e acúmulo de capital através do capitalismo mercantilista, capitalismo industrial, capitalismo imperialista e hoje o capitalismo neoliberal. Esse regime de acumulação de capital, ele traz uma cosmovisão, ele traz uma cosmovisão ultra materialista, ultra individualista e ultra pragmatista. Então, a gente hoje estamos dentro de uma realidade, né, do capitalismo neoliberal. Lembrando, senhores, que o Brasil, historicamente falando, ele foi colonizado por essas 2 doutrinas. A doutrina do capitalismo, né, na sua fase mercantil, e a doutrina do cristianismo na sua fase católica. Então essas 2 doutrinas elas coexistem em nosso solo tupiniquim, né? E ao longo da história elas foram se modificando, né? Foram, enfim, apresentando as suas diferentes fases, né? E quando nós falamos de capitalismo neoliberal, né, que é algo que vem dos Estados Unidos, do modelo econômico norte-americano, nós falamos de financiarização, né? Nós falamos de robotização e falamos de plataformas digitais. Lembrando também que o pentecostalismo e o neopentecostalismo também vem dos norte-americanos. Mas voltando aqui à questão do capitalismo neoliberal, da financiarização, da robotização e das plataformas digitais. Quando nós falamos de financiarização, é um processo histórico também. É o período na história em que o lastro das moedas sai do padrão ouro e vai para o padrão dólar, né? Com isso, o capital ele passa a estar concentrado nos bancos, no mercado financeiro e nos créditos, senhores. Então o mercado financeiro é algo, e os bancos e os créditos passa a ser algo super relevante e hegemônico dentro dessa realidade do capitalismo neoliberal. E eles trazem consigo
isso tem um impacto direto na nossa cultura, né? A sociedade passa a ter uma cosmovisão ultramaterialista, ultra-individualista e ultra-pragmatista. Isso também vai ter um impacto nas políticas públicas, né? Porque vão ser implementadas no Estado brasileiro as políticas neoliberais, né? Então, as políticas neoliberais, como teto de gastos, né? Como política de juros altos, o tripé macroeconômico, vão criar uma massa empobrecida socialmente, economicamente, intelectualmente e moralmente. Isso vai alimentar as seitas pentecostais e neopentecostal, porque de fato você vai criar uma massa de pessoas vulneráveis sociais, pessoas empobrecidas, não apenas materialmente falando, mas intelectualmente falando e moralmente falando. O Brasil, desde a sua colonização, né? Como eu falei, o Brasil ele foi colonizado pelo capitalismo e pelo cristianismo. São duas doutrinas que, desde a nossa colonização, elas coexistem aqui na nossa nação. O Brasil, ele, pelas fases anteriores do capitalismo, ele produziu uma concentração de poder econômico e político. Você vai estudar as várias fases da história do Brasil, você vai evidenciar que esse é o grande gargalo do nosso país. A concentração de poder econômico e político, né? Essa concentração de poder econômico e poder político, ela vai se sustentar por três pilares cardeais. São os três pilares cardeais que vai sustentar a concentração de poder econômico e político. Número 1, desigualdade social. A desigualdade social é um dos pilares, né, da concentração de poder econômico e poder político. Número 2, a violência, né? Ou seja, quando nós evidenciamos hoje o Brasil com uma taxa de homicídio aí acima de 50 mil ano, né? É uma das nações mais violentas do mundo. Lembre-se, senhores, sempre foi assim. Porque o Brasil, desde a sua colonização, ela tem a concentração de poder econômico e poder político. E a violência é uma arma, um pilar para essa concentração. Número 3, a desmobilização da massa trabalhadora, né? Você criando condições intelectuais ruins, né? Fazer com que essa massa de pessoas oprimidas não se desenvolva de forma alguma intelectualmente. O Brasil é uma das grandes referências, né, de um povo sem noção da realidade. Já ganhamos até prêmios, né, por isso, né? Isso vai resultar, esses três pilares que mantêm a concentração de poder econômico e poder político, vai resultar na naturalização da desigualdade social. As pessoas vão achar normal você morar num país que tenha fome, né? Favelas, condições de infraestrutura ruim, moradores de rua, gente na mendicância num país extremamente rico como o Brasil. Somos a 8ª economia do mundo, com o PIB acima de 10 trilhões, e você tem gente passando fome, você tem a favelização, você tem, enfim, gente morando na rua porque não tem uma casa para morar. Muitos, né, estão morando na rua porque, de fato, não tem condições financeiras nem para, de fato, arcar com aluguel, e uma série de mazelas sociais, né? O Brasil, hoje, ele é o país que mais concentra renda no mundo, senhores. Um país extremamente rico, ou seja, as mazelas sociais aqui não é por falta de riqueza, muito pelo contrário, é pela má distribuição dessas riquezas. E no quesito concentração de renda, nós somos o país número 1. A desqualificação política, a naturalização da desqualificação política, nós temos evidenciado isso aí nos atuais debates, né, para esse que nós estamos evidenciando aí dos prefeitos,
dos vereadores e por aí vai, a desqualificação, até mesmo a violência política, né? O assassinato de candidatos políticos e por aí vai. Número 3, a ampliação da cosmovisão de vida materialista, individualista e pragmatista através de uma mídia. Essa mídia era totalmente alinhado ao neoliberalismo. E o quarto, que vai ser no próximo vídeo aí que eu vou estar falando, a proliferação de seitas. Não só essa proliferação ela existe porque antes há um fomento, há um interesse, né, de quem de fato concentra o poder econômico e político que isso se prolifere, ou seja, há um fomento na proliferação de seitas que contribui para a aceitação de injustiças e foco na salvação individual. Vocês vão ver, semelhantemente à seita que tinha lá nos Estados Unidos, chamado de o Templo do Povo, lá do pastor Jim Jones, né? Você vai ver que essas seitas aqui no Brasil, elas têm a seguinte mentalidade: olha, o mundo vai de mal a pior mesmo, não tem melhora para nada, né? E vamos aguardar o paraíso, né? Porque a gente está aqui mesmo, aqui é sofrimento, ou seja, naturaliza o sofrimento, a injustiça, né? Para os fiéis, né? Porque os líderes dessas seitas estão multibilionários. Estão multibilionários, vivem o paraíso na Terra. Mas os membros que são periféricos, que moram nas periferias, eles vão falar: não, olha só, esse é o final dos tempos mesmo, Jesus está voltando, então não aguarde melhor aqui na Terra, não. Aqui é sofrimento mesmo. Então eles vão, com esse discurso, naturalizar a injustiça. E se acontecer injustiça, não, a palavra tem que se cumprir. E eles ainda torcem para que a injustiça aconteça, né? Para que de fato a palavra se cumpra. Eles ficam na torcida para o mundo ir de mal a pior. Fora que quem hoje de fato é a grande força política são os líderes dessas seitas. Então como é que eles vão vir com o discurso de que o mundo está indo de mal a pior porque o mundo jaz no maligno e tal, sendo que eles são, além de líderes dessas seitas, eles são também parlamentares. São eles os responsáveis, né, de trazer um melhoramento político, através da política para a sociedade e a população. Eles nunca vão enfatizar que vivemos sofrimento, vivemos injustiça por conta de um modelo econômico e político injusto, né? Então, para que se mantenha essa concentração de poder econômico e poder político, há o fomento, sim, né, de quem detém esses poderes econômicos e políticos na proliferação dessas seitas. E eu volto aqui a repetir, doa quem doer. Pentecostalismo e neopentecostalismo são seitas porque são fundamentadas no homem, nos líderes, como lá a seita lá do Templo do Povo lá com Jim Jones, que tinha uma figura messiânica, né? Ou seja, ele era o enviado de Deus, ele era o ungido de Deus, ele era um semideus. Então essas seitas, elas têm essas características. Eu vou estar aqui aprofundando isso melhor no próximo vídeo, ok? Tamo juntos aí e saudações a todos.